Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula número 6, que trata das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas, feminicídio, com perspectiva de gênero, né? Mais uma vez falando da atuação judicial. Aqui nós falamos da cultura da violência contra a mulher, né? E aqui, no dossiê trazido pela agência Patrícia Galvão, e quem quiser saber mais sobre a violência contra a mulher, lá há muitas pesquisas, há muitos artigos, agência Patrícia Galvão, eu retirei esse dossiê sobre violência, cultura da violência e raízes da violência. Como já vimos, as desigualdades de gênero estão nas raízes de sofrimento físico e mental, violação e morte que atingem milhares de mulheres de todas as idades, raças, etnias, religiões e culturas. E aí acrescenta neste outro arquivo sobre a cultura da violência contra os corpos das mulheres, que diz o seguinte: a história das mulheres é a história dos seus corpos, mas de corpos em que elas não têm sido donas, uma vez que os mesmos têm sido vistos como objetos, ou então em função dos outros, ocasionando uma história de expropriação dos próprios corpos. A coisificação da mulher, né? A violência doméstica familiar é muito fruto desse pensamento, como também da coisificação e da visão de propriedade sobre os corpos das mulheres. Em virtude desses aspectos até então analisados, percebe-se que a violência contra as mulheres está ligada no sentido que, historicamente, as relações de poder foram dando aos corpos das mulheres, justificando-se até mesmo homicídios praticados contra as mulheres dentro de seus próprios lares. Você pegar as ordenações filipinas, né, da base legal de Portugal, que a mulher podia ser morta pelo seu marido quando fosse suspeita de só a título de exemplo. Percebem? Então, assim, ao homem era dado o direito a castigo, ao pai era dado o direito ao castigo, à manutenção em praticamente cárcere privado, isolamento, né? Tudo isso era previsão legal, não é isso? Então, a mulher não tinha a disposição dos seus corpos. E depois ela é entregue em casamento pelo pai, né? A noiva era entregue pelo pai mediante dote. Percebem essa questão da coisificação? Não é isso? E o feminicídio era importante nomeá-lo. Por quê? Porque nomear esse problema é uma forma de dar visibilidade ao cenário grave. O Brasil convive com essas violências cotidianas contra as mulheres, que resultam em destaque negativo e perverso, sendo o quinto país com maior taxa de assassinatos femininos do mundo. Né? E aí tem esse dossiê da agência Patrícia Galvão, que chama Invisibilidade Mata, extremamente interessante. Vocês podem pegar esse link e nele adentrar, e retrata essa violência fatal. Tá? A lei do feminicídio veio em 2015 e trata exatamente, como nós já falamos, dessa violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Entre aspas, um homicídio qualificado por essas circunstâncias. O mapa da violência de 2015, para vocês terem uma ideia, revela que 50,3% das mortes violentas de mulheres são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Então, você veja que, e de 2003 a 2013, 10 anos, houve um aumento significativo de 21% na década. Aqui nós falamos, né, que o Brasil é quinto do ranking de homicídio de mulheres, segundo o mapa da violência de 2015, e só fica atrás de El Salvador, Colômbia e Guatemala, 3 países latino-americanos, e a Federação Russa, que evidenciam taxas superiores às do Brasil. É um claro indicador de que os índices do país são excessivamente elevados e urge a atenção dos poderes públicos, incluindo aí o Poder Judiciário. Aqui nós temos o Atlas da Violência de 2019 e aqui número de mulheres mortas por arma de fogo, inclusive na residência, cresce 28,7%. E vocês percebem
que a questão do desarmamento é extremamente importante para a temática, perdão, da violência contra a mulher. Vamos seguindo. Eu coloquei aqui feminicídio, crime passional. Tratar o crime como passional, como um crime de paixão, não é a forma adequada, né? Porque você atribui ao amor não correspondido. Veja, quem ama não mata. Por que eu estou dizendo isso? Nos remete a um caso emblemático, e eu não gosto muito de falar caso emblemático, eu já falei isso tantas vezes, porque emblemático é daquela vítima que sofreu, né? Naquele exato momento. Mas, de qualquer forma, é um caso que chamou mais atenção da sociedade à época, em 1977, que foi o caso Doc Street e Angela Diniz, no Rio de Janeiro. E a defesa dizia que ele teria matado por amor. E alegou legítima defesa da honra. Né? E aproveitou para degradar a imagem da vítima no tribunal do júri. E a gente percebe, nessa tocante aqui, a sociedade se movimentou, o movimento de mulheres, o movimento feminista foi muito forte e, inclusive, carregando cartazes, esse júri foi anulado com esse slogan, quem ama não mata. Eu era muito pequeno à época, tinha 9 anos de idade, mas me recordo de ter visto isso nos jornais, né, televisivos. E outra coisa, enciumado, inconformado com o término, descontrolado ou apaixonado são os adjetivos que figuram com frequência nas manchetes da imprensa. Isso quase que justifica o ato de violência de gênero. Então, assim, nós não podemos utilizar ou nos valer desse tipo de frase, né? Porque elas são basicamente justificativas para o ato daquele que matou a mulher pelo fato dela ser mulher. E aí sim, violência de gênero. Matou porque não respeitava o fato da individualidade dela enquanto mulher. Matou porque achava que ela era propriedade dele e que não podia ser de mais ninguém a não ser dele. E, sendo assim, ele a mataria. É isso. É nesse contexto que deve ser a fala, inclusive, da imprensa, não é verdade? Alguns casos aqui emblemáticos, entre aspas, o Bruno, goleiro Bruno, a Elisa Samúdio, né? Bruno, me deixe jogar, Elisa, eu queria ter visto meu filho crescer, né? São duas manchetes, parece-me que são montagem, mas eu retirei da internet. Caso Mestre na Cachimba, Sandra Gomide e a juíza Viviane Vieira, esta última morta com 17 facadas pelo seu ex-companheiro, na frente de filhos, no Rio de Janeiro. Caso de repercussão em Porto Velho, a professora Joselita Félix, que teve bastante repercussão, muita gente empunhando cartazes, pedindo justiça, em luto. Como atuar e o que fazer em caso de mortes violentas de mulheres? Esses são os objetivos das diretrizes nacionais de feminicídio que vocês têm acesso aí na plataforma de vocês. Então, primeiro, promover a inclusão da perspectiva de gênero na investigação criminal e processo judicial, em caso de mortes violentas de mulheres, para correto enquadramento e decisão judicial isenta de estereótipos e preconceitos. Oferecer orientações gerais e linhas de atuação para aprimorar a prática de profissionais da segurança, da justiça e qualquer pessoal especializado que intervenha durante a investigação, o processo e julgamento das mortes violentas. Proporcionar elementos, técnicas e instrumentos práticos com uma abordagem intersetorial e multidisciplinar para ampliar as respostas necessárias durante a investigação, o processo e o julgamento, bem como para a reparação às vítimas diretas e indiretas e seus familiares. Tem o link aí para vocês, aí aí mesmo nesse slide, mas na plataforma vocês vão encontrar. É extremamente importante que façam a leitura, né, em que pese esta nossa aula, esta nossa videoaula. A mudança de olhar, né? As diretrizes nacionais contribuem para essa mudança de olhar do profissional sobre o crime, suas circunstâncias, as vítimas, os responsáveis pela morte,
adotando essa perspectiva de gênero, como forma de aprimorar as respostas institucionais para essas mortes violentas, e inclusive prevenir essas mortes. Né? Por que aplicar? A investigação de qualquer assassinato depende de reconstrução de um complexo quadro de circunstâncias e contexto. É diferente de julgar, de processar, investigar casos de roubos, tráfico de drogas, e vocês sabem disso. Né? Tem que ter um outro olhar, né? Para que desse emaranhado aparentemente desordenado de circunstância possa ser extraída a história cujo capítulo é o assassinato, o capítulo final, né? O último capítulo, o derradeiro, foi o assassinato da vítima. Um cuidado que devemos ter. Por vezes, pode ser que a autoridade policial, inclusive, proponha o arquivamento por falta de provas de que não tenha sido suicídio. E suicídio de mulheres podem ser consequências da violência prévia que elas sofreram, pode ser uma forma de ocultar um homicídio apresentando a morte como suicídio ou morte acidental, não pode ser um argumento dos responsáveis pela investigação criminal para não investigar adequadamente, arquivando o caso prematuramente, né? E aí pode colocar uma vírgula, prematuramente, claro, né? Outro cuidado, mortes aparentemente acidentais, quedas, afogamentos, acidentes de trânsito, envenenamentos, elas podem realmente ser acidentais, mas também podem ser intencionais, né, provocados, e ter o objetivo de ocultar a verdadeira realização do crime. Frente ao mínimo indício de violência de gênero ou dúvida de que se trata de acidente, as mortes de mulheres devem ser investigadas sob essa perspectiva de gênero. Mortes, inclusive, mais remotas e recentes, elas devem ter cuidados. Os casos demoram a ser descobertos, alguns sinais e indícios podem se perder. Nesse caso, o importante é concentrar a investigação naqueles indícios que podem ter permanecido. Busca e apreensão, né, emissão de mandados, avaliação de telefones celulares, de telemática, de informática. Tudo isso é necessário, por vezes, buscar nesses casos para desvendar a real situação. Em todos os casos, deverá buscar essas informações do perfil da vítima, das condições da vida anteriores à morte, buscando contextualizar essa morte. Recomenda-se que, para adequada investigação, seja realizada uma abordagem integral, que considere o contexto e essas circunstâncias que o crime ocorreu, os meios e modos empregados à execução, as características da pessoa responsável pela ação, o sujeito ativo, suposto, né, que seja, e de quem sofreu a ação, o sujeito passivo. Em nenhuma hipótese deve ser admitido que as evidências sobre a personalidade da vítima, sua história de vida ou seu comportamento reproduzem estereótipos e preconceitos para julgamento moral e, inclusive, para barrar a investigação. Vamos imaginar uma prostituta tendo sido vítima de feminicídio. Quer dizer que, pelo fato de ela ser prostituta, esse crime pode ser arquivado sem que haja uma investigação mais aprofundada? É claro que não. Né? Isso não pode acontecer. É a profissão que ela escolheu, não é isso? É possível evitar as mortes de mulheres? Veja, eu trouxe aqui 2 casos em que eu faço apenas para nós refletirmos. Não estou fazendo pré-julgamento de ninguém, diga-se de passagem. Mas veja esse primeiro caso. Uma mulher teve o braço quebrado por 2 vezes anteriores e vai na UPA X. Na terceira vez, ela vai na mesma UPA X, com o maxilar todo quebrado, o rosto desfigurado, e diz lá que foi uma queda na piscina. Ali verifica-se, pela saúde, assistência da saúde, que ela precisa fazer uma cirurgia no maxilar, com urgência. Faz-se, então, um encaminhamento, por meio de documento hábil médico, para que ela fosse lá para o João Paulo II, saísse da UPA e fosse para o João Paulo II, e entregasse aquilo ao médico, ali, a assistência social, para que fosse dado o encaminhamento. Acontece que ela estava com aquele que era o seu algoz, e foi entregue a ele essa documentação.
ninguém teria desconfiado se tivesse um olhar de gênero para essa situação? A amplitude dessa lente não seria possível nesse contexto, com 2 vezes braço quebrado anteriores? O que aconteceu na situação? Eles foram para casa e lá permaneceram por 1 semana com ela piorando e infeccionando o seu rosto, a sua boca e tudo mais, em razão daquele chute que ele havia dado na boca dela. Com o passar de 1 semana, ele foi à casa da irmã e disse: "Ó, sua irmã está lá com o rosto quebrado, está muito mal." Levada ao hospital no dia seguinte, se não 2 dias depois, veio a falecer em decorrência de infecção. Então veja, nesse contexto, faço a pergunta à nossa reflexão. Era possível, tendo um olhar de gênero, evitar esta morte? Uma outra situação. A vítima apanha no dia anterior, era uma sexta-feira. Fica lesionada no rosto e é levada pelo próprio namorado agressor à casa da mãe dele, onde a mãe faz a compressa e lá a vítima adormece. No dia seguinte, acordados, o réu quer sair, ou melhor, o agressor quer sair com o carro da vítima. Esta não deixa, achando que ele vai se drogar, pega a chave e sai correndo. Alguns estudantes da polícia, da escola de polícia, veem aquilo e prendem o agressor quando estava correndo atrás da vítima. Seja por ameaça, seja por via de fato. Levam-no preso, lavra-se o auto de prisão em flagrante, em que a vítima narra o fato de sexta-feira, e já era um sábado pela manhã. Não houve flagrante, portanto, da sexta-feira, mas conforme aquelas previsões específicas lá do artigo do CPP, mas ela narrou aquele fato. O delegado, então, arbitra a fiança e a mãe do réu paga esta fiança, a mãe do agressor, diga-se, do preso, paga esta fiança e ele sai. No dia seguinte, ele mata a mulher a pauladas e o seu pai da mulher, agressor, deixa-o paraplégico. Então, veja, é mais uma pergunta. Tivesse autoridade, esse olhar de gênero, olhando para o passado recente, da sexta-feira, esta morte teria sido prevenida? É só para nós refletirmos. Então, dessas 10 regras mínimas, vocês têm todas elas, mas eu vou citar essas 5: obrigatoriedade e características da investigação. Nos casos de evidência clara ou suspeita de perpetração de feminicídio, as investigações devem se iniciar de ofício imediatamente, de modo profissional e exaustivo, por pessoal especializado, dotado de meios instrumentais, humanos e materiais suficientes para conduzir aquela identificação ou dos responsáveis. E aí, obrigação de investigar soma-se a obrigação de julgar e punir os responsáveis. Respeito e dignidade das vítimas, né? A imagem das vítimas, os direitos das vítimas, a eliminação dos preconceitos e estereótipos de gênero e desenvolvimento da investigação. Aquilo que eu falei da questão da prostituta, da questão... Isso é estereótipo. Né? Participação ativa das vítimas no processo de investigação e sua proteção quando viva, claro, foi quando vítima de tentativa, ou de seus familiares, né? No tocante à colheita das provas. Né? Investigação de feminicídio de mulheres especialmente vulneráveis deve se desenvolver de forma adequada as características do contexto cultural e a condição social das vítimas. Veja, na CIDH, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos um caso indígena de 16 anos de idade, que foi vítima, peruana, se não me falha a memória, foi vítima de soldados, oficial, viu o seu marido sendo morto e foi vítima de estupro. Ela andou subindo montanhas, descendo montanhas, por muito tempo até chegar no local de denúncia. E quando ela chegou, esbaforida e temendo, inclusive, enquanto indígena, que não fosse mais aceita caso denunciasse a questão sexual que sofreu, o abuso sexual que sofreu, falou apenas da questão do homicídio de que foi vítima
por soldados o seu marido. Mais tarde, já em juízo, ela relata o que sofrera. E o Estado, então, foi condenado na CIDH a fazer a investigação sobre esse fato, uma vez que era importante reconhecer a situação dela enquanto adolescente, era importante reconhecer a situação dela cultural enquanto indígena e todo aquele contexto que ela teve, primeiro, da violência que ela sofreu, né, da própria violência, mas todo aquele contexto para chegar até o local da denúncia feita, da denúncia oficial feita. Então, tudo isso tem que ser verificado, tudo isso tem que ser analisado, contextualizado. Vamos adiante. A importância das circunstâncias de modo e lugar da ocorrência, quem é a vítima, qual a idade da vítima, foram localizados documentos, o agressor usou de força física para imobilizar, atacar a vítima, o corpo apresenta sinal de violência sexual, né? Tem presença de sêmen, né? Presença de saliva, tudo isso são questões que devem aflorar nessa investigação. A vítima estava grávida, havia informações sobre parto recente, havia informações sobre o querer do marido ou do companheiro, namorado, a respeito dessa gravidez. Tudo isso são contextos que devem vir à tona nessa investigação. Circunstâncias de modo e lugar da ocorrência da morte, o local onde o corpo foi encontrado, foi periciado, como estavam os móveis, em desalinho, havia roupas íntimas jogadas, cortadas, todo esse contexto, o local até que ela o seja, né, para que não haja essa modificação nos vestígios de luta, de destruição de objetos, de bens pertencentes à vítima. Muito bem. A atuação de policiais e de peritos é extremamente importante, e aqui eu cito algumas dessas situações: manter o local do crime, verificar desalinho, destruição de objetos, sinais de maus-tratos em animais, que é mais uma coisa que acontece, né, chutar animais, causar maus-tratos a animais, presença de objetos e instrumentos de fantasias sexuais, que impinjam dor à vítima, se a vítima estava nua ou seminua, tinha vestígio de relação sexual, se aparenta emprego de tortura, tudo isso é de extrema importância, tá? Nesse contexto de avaliação daquilo que depois será objeto de julgamento por nós. Então, chegamos ao fim de mais esta aula. Agradeço muito. Até a próxima.